Olá, queridos, bom dia. Espero que vocês estejam bem e que possam a cada dia desfrutar dos momentos que ainda estamos vivendo, possam estar já se habilitando e que possamos estar nos preparando, para a volta. Esperamos que esteja próxima, o nosso retorno e que a gente possa se adaptar com a nova modalidade que vamos ter que enfrentar. Mas vamos lá para mais um dia, mais uma devocional, mais uma orientação da nossa aula. E vamos começar, lendo o texto da Palavra de Deus, que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 16, a partir do verso 23, que diz o seguinte: Cantai ao Senhor todas as nações, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. E esse é um texto que foi relatado aqui no livro de Crônicas, que tem lá no livro de Salmos, Salmo 96, fala de alguns textos assim de gratidão. E eu gostaria que vocês também meditassem. Quem tem Bíblia, creio que todos têm na sua casa, possa estar abrindo, e tendo também esse momento com Deus. Porque aqui o 25 diz: porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Deus é o único Deus, que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Muitas pessoas têm idolatrado, outros deuses, mas o Deus verdadeiro é o que criou o céu e a terra. É o que permitiu que você viesse ao mundo. E o desejo de Deus é que você se torne filho dele e não apenas criatura. E que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Que nesses dias que vocês têm tido um tempo maior, vocês possam se lembrar que existe um grande Deus. E que este Deus, ele tem se preocupado com você. Ele não tem desistido de você. E que você coloque a sua mente e pense, existe um Deus tão grande que mesmo estando lá no seu trono, ele se preocupa com cada um de nós. E a gente fica grato ao Senhor. O nosso pote de gratidão está aqui, cheios de gratidões. Eu pude ler alguns, esta semana, e a maioria que tem aqui é gratidão pela família, pela vida, pela alimentação, pela saúde. E eu espero que vocês estejam fazendo isso, agradecendo dia a dia ao Senhor por tudo que Ele é. Tem alunas que pediram aqui, oração e também agradecem a Deus pelos filhos. Que vocês possam estar sendo pai, possam estar sendo mãe, de uma maneira que agrade a Deus e que instrua os seus filhos num caminho certo, porque esse é o único caminho verdadeiro, o caminho que nos leva à vida eterna. No dia de hoje também nós vamos agradecer a Deus pelos aniversariantes do mês de julho. Temos aí alguns alunos, vocês vão poder ver o nome de cada um, certo?
que fizeram aniversário agora no mês de julho. Alguns ainda vão fazer daqui para sexta-feira. E neste momento nós vamos orar, agradecendo a Deus pela vida deles. Senhor, muito obrigado por mais um dia que Tu nos concedes. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus tão grande, mas que Tu não nos rejeita, Tu não nos despreza, mas pelo contrário, Tu estás conosco a cada dia. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor e porque Tu permitiste mais um ano de vida aos nossos alunos do Geração Mais. Obrigado pela vida, ó Pai, de André Francisco. Obrigado pela vida de João Marcos. Obrigado pela vida de Felipe Azevedo. Obrigado pela vida de Kelly Gonçalo. Pela vida de Késia Gonçalo. Obrigado também pela vida, Senhor, de Luana Maria, de Brenda. Obrigado também, Senhor, pela vida de Rafael Gonçalo, Daniel Gonçalo. Te agradeço também, Senhor, pela vida e por mais um ano que Tu concedes a vida de Stefanes Barbosa, a Rian Albuquerque, a Eduarda Guimarães, a Anne Késia. Obrigado, Senhor, porque também Tu hás de me conceder mais um ano de vida neste mês. Obrigado pela Tua fidelidade, porque sabemos que a cada dia o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas as mais ricas bênçãos. E sabemos que de Ti, Senhor, temos resposta de oração e que Tu nos dás muito mais do que pedimos ou pensamos. Obrigado, Senhor, porque sabemos que Tu não desistes de nós e Tu sempre nos dá oportunidade de fazermos as nossas atividades e que possamos estar aproveitando também os momentos que temos vivido para Te agradecer, o Deus que Tu tens sido em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estaremos concluindo, aquela série de profissões. E hoje vocês vão poder ouvir dicas de como fazer um bom currículo e como se comportar diante de uma entrevista de trabalho. Alguns de vocês já têm desempenhado alguma atividade com trabalho, como um jovem aprendiz. Tudo serve de experiência. E aqueles que têm o objetivo de entrar na faculdade, prossiga com esse plano, com esse objetivo, botando Deus na frente, que vai dar tudo certo. Que você possa estar ouvindo com atenção as dicas que a psicóloga vai passar para nós. E que vocês possam desfrutar e pôr em prática tudo que vocês vão aprender. E a primeira parte que a gente vai ouvir é quando ela fala e dá a dica de preparar um bom currículo, ok? E vocês possam estar prestando atenção. Olá, meu nome é Vivian, eu sou psicóloga e trabalho na área de recrutamento e seleção e vou estar dando algumas dicas para vocês agora, para estar ajudando na construção ou atualização do currículo de vocês, tá? O currículo ele é fundamental quando a gente está procurando emprego, porque ele vai chegar na empresa antes da gente. Então, primeiro a gente precisa que a empresa, o recrutador, se interesse pelaquela nossa apresentação, para depois eles terem interesse de nos chamar. Então, por isso que é tão importante ficar atento na construção dele. Quando a gente fala em construção, a gente tem uma estrutura básica que a gente deve seguir, que é, inicialmente, a gente vai estar colocando os nossos dados pessoais, então, o nosso nome completo. Foto, a gente só coloca foto no currículo se a vaga exigir. Às vezes, na divulgação, na vaga, eles colocam, por favor, enviar currículo com foto. Caso não exijam, não é necessário colocar foto, tá? Na verdade, é melhor que não coloque, apenas se for exigido. Depois do nome completo de vocês vão estar colocando os dados, a idade de vocês ou a data de nascimento, que eles vão verificar que vocês já são maior de idade, ver quantos anos vocês têm. O endereço, botem o bairro que vocês moram, para que a empresa possa estar avaliando se onde vocês moram é uma localidade viável para aquela vaga de emprego, tá? Depois da localidade, vocês vão estar colocando o telefone para contato
E aí vocês coloquem o número de vocês e coloquem o número de outras pessoas que possam estar anotando o recado para repassar a vocês. Isso é muito importante, porque muitas vezes na hora de chamar para um processo seletivo, a gente liga para a pessoa, mas o celular está descarregado, ou a pessoa não pode atender no momento. E muitas vezes a pessoa perde uma oportunidade de entrevista simplesmente porque não deu para atender o telefone naquele momento. Então é sempre bom deixar telefones para recado. Outra coisa também é bom colocar um e-mail, porque às vezes a pessoa não consegue entrar em contato por telefone e passa um e-mail para vocês. E aí fiquem atentos ao e-mail que vocês vão estar colocando no currículo. Então tentem criar um e-mail que seja voltado só para o currículo, para essa parte profissional. Porque às vezes o currículo pessoal da gente é um pouco informal, fulaninha gata ou a gatinha. Então isso fica um pouco informal demais para um currículo. Então tentem criar um voltado para esse foco de vocês, né, de emprego. E aí quando a gente termina essa parte dos dados pessoais, a gente vai para o objetivo. No objetivo vocês vão especificar no currículo de vocês que tipo de vaga vocês estão buscando. Se é um jovem aprendiz, assistente administrativo, auxiliar operacional, tá? Para que a pessoa que esteja recebendo o currículo de vocês entenda a área que vocês estão buscando. Depois que vocês colocarem o objetivo, vocês vão colocar a formação de vocês. Formação ali, vocês vão estar se referindo a cursos de grande duração. Então, por exemplo, ensino médio completo, vocês colocam se vocês já têm. Então, coloca a previsão de conclusão. Curso técnico, se vocês estão fazendo, coloca o nome do curso, coloca o nome da instituição que vocês estão fazendo ou fizeram, e no final sempre coloca a previsão de conclusão ou o ano que vocês concluíram. E nessa parte também vocês podem colocar graduação. Se caso vocês estiverem fazendo faculdade, da mesma forma, colocar o nome do curso, nome da instituição e a previsão de conclusão. Terminando essa parte de formação, a gente vai para a parte das experiências. Se caso você já trabalhou, você vai colocar as experiências em ordem cronológica, da mais recente para a mais antiga. Então, a primeira experiência vai ser a última que vocês tiveram. E aí vocês vão colocar o nome da empresa que vocês trabalharam, o período, então vocês colocam de mês tal, de ano tal, até tal mês e esse ano, tá? E aí depois vocês vão descrever um pouquinho das atividades de forma direta, não precisa fazer um texto dizendo tudo que vocês faziam. Vocês vão pegar as atividades principais e vão descrever ali nas atividades. Se caso teve uma experiência antes dessa, depois vocês colocam também. Para quem estiver procurando um primeiro emprego, nessa parte vocês podem estar especificando isso, em busca de uma primeira oportunidade ou de um primeiro emprego. Bom, depois das experiências, vocês vão colocar as habilidades e competências, que são aqueles cursos de curta duração que vocês foram fazendo para poder estar aprimorando o currículo de vocês. Então, um pacote Office, um curso de Excel, de planilha, de Word, tudo que vocês foram fazendo até o momento, aí vocês colocam o nome do curso, a instituição que vocês fizeram e o ano, que aí vai estar somando e agregando a esse currículo de vocês. E aí vai estar pronto esse documento do currículo para que vocês possam salvar e enviar para as empresas, tá? Quando vocês terminarem, deem uma revisada, vê se a ortografia está ok, dê uma estudada também no currículo de vocês, para que quando vocês forem chamados para entrevista, vocês estejam dominando as informações que vocês colocaram ali sobre vocês e não coloquem informações falsas, tá? Só coloquem informações que vocês tenham como provar, certo? Informações que sejam verdadeiras, sem informações fakes, tá bom? Uma outra dica que eu dou também é o LinkedIn. Eu não sei se vocês já ouviram falar, o LinkedIn é uma rede social. Parece com o Facebook, mas ele é voltado para a área profissional. Então, você entra no LinkedIn, você cria um perfil, e aí quando você vai preenchendo o perfil, parece muito com o currículo. Ele vai perguntar sobre experiências, sobre habilidades, e aí vocês vão seguir a mesma dica de uma construção de currículo. Por que é importante o LinkedIn? Porque ele é um currículo que fica disponível 24 horas. Então, a qualquer momento, o recrutador pode te encontrar de acordo com as suas qualificações, habilidades, região. Então, muita gente acaba sendo chamada para entrevista de emprego também pelo LinkedIn. E é bom que muitas vezes você nem se dá o trabalho. Você simplesmente criou o perfil lá e alguém foi e te achou. E aí, outra dica também é você procurar pessoas da área de RH que estejam nessa rede para você sair adicionando e a pessoa ter você na rede de contatos. Bom? Então, é isso. Boa sorte aí na construção do currículo de vocês e boa sorte na busca e que vocês possam estar se qualificando e conseguindo ingressar no mercado de trabalho. E aí, depois que ouvimos como preparar um bom currículo, nós vamos ouvir agora a mesma psicóloga instruindo como se comportar diante de uma entrevista de trabalho.
São dicas importantes e que muitas vezes exigem de nós, vai exigir de vocês um comportamento diferente, né? O vocabulário, o verbal que no dia a dia, a maneira como vocês se vestem, tudo isso, né, precisa ter uma consciência, né, que não pode ser como a gente faz no dia a dia. Mas algo vai mudando no nosso dia a dia, a gente vai crescendo na idade e também crescer na maturidade. Olá novamente, hoje eu vou estar falando um pouco sobre entrevista de emprego, que é quando a gente já conseguiu que se interessassem pelo nosso currículo e aí a gente tem a oportunidade de se apresentar e confirmar aquelas informações que a gente apresentou ali, certo? Então, se a gente fizesse uma analogia, é como se fosse um trailer. Não tem quando a gente vê o trailer de um filme e aí a partir daquele trailer a gente se interessa em assistir o filme e aí depois a gente vai lá e assiste para confirmar se realmente aquilo que a gente esperava vendo o trailer é o que o filme tinha para oferecer. Então, da mesma forma, é como se o currículo da gente ele fosse o nosso trailer. Mas aí o mais importante vai ser na entrevista, que é quando a gente vai poder confirmar tudo aquilo que a gente apresentou sobre o nosso perfil profissional, certo? Então, existem algumas dicas que podem te ajudar nesse processo de avaliação. A dica inicial, né, seria a questão da apresentação pessoal. Quando a gente vai para uma entrevista, a gente vai para um ambiente formal, um ambiente de avaliação. Então, a gente tem que se vestir de acordo com isso. Então, a forma como a gente se arruma, a forma como a gente se veste é fundamental nesse momento, certo? Outra coisa é a questão da pontualidade. Então, a gente sempre deve se programar para chegar um pouco antes do horário marcado. Por quê? Podem acontecer imprevistos. Então, pode acontecer algo que faça com que a gente se atrase. E como esse é o contato inicial, é muito importante a impressão que a gente vai deixar. Por quê? Se a gente não mostra uma postura de pontualidade desde o início, o que é que vai se esperar da gente numa rotina ou no momento corriqueiro? Então, essa questão da pontualidade é muito importante. Então, voltando para a questão do currículo, é muito importante chegar lá dominando o seu currículo. Por quê? O teu currículo são as informações que vão nortear os questionamentos e as avaliações que vão ser feitas sobre você ali naquele processo. Então, você precisa dominar bem aquilo que você colocou, para que sempre que for questionado ou perguntado alguma coisa, você esteja firme daquilo que você vai passar e responder, visto que isso é algo que se refere à sua própria vida profissional. Então, assim, sempre quando a pessoa perguntar, é bom você ter a resposta ao pé da letra. Por exemplo, às vezes acontece no processo seletivo, tudo que se pergunta a um candidato, ele pede uma licencinha para dar uma olhadinha na carreira de trabalho. Por quê? Nenhuma das informações que a gente pede, ele sabe com consistência. Então, isso não passa tanta credibilidade, porque a pessoa não conhece a própria história profissional. Então, assim, a vida da própria pessoa e ela não tem esse domínio, certo? Outra coisa também, por isso que é importante a gente só colocar informações verdadeiras no currículo, porque lá naquele momento da entrevista vão ser questionados, vão ser perguntados sobre as informações. Então, por isso que é muito importante. Outra coisa também é a questão da postura, né? Então, a gente está num processo de avaliação. Então, a forma como a gente se comporta, questão de olhar nos olhos também. Quando o entrevistador está fazendo algumas perguntas, eu sei que a timidez às vezes atrapalha essa questão do contato olho no olho, mas pelo menos na hora de responder as perguntas é bom manter esse contato para que passe firmeza e credibilidade na hora de responder essas perguntas, certo? Uma outra coisa também é tentar estudar algumas perguntas frequentes, que é me fale um pouco sobre você, certo? Então, assim, falar de si mesmo é falar de uma pessoa com quem você conviveu a sua vida inteira. Então, é importante você ter um domínio sobre essa resposta. Ou então, aquela velha pergunta, por que eu deveria lhe contratar? Esse é o momento de você vender o seu peixe. Então, assim, se nem você sabe por que lhe contratar, por que a empresa iria saber? Então, por que a empresa iria se interessar? Então, esse é o momento de você convencer a empresa por que ela precisa de você, e não você precisa dela, certo? Outra coisa também, questão de pontos fortes e pontos fracos, eu já falei algumas vezes aqui, por exemplo, a questão da ansiedade. Algumas pessoas colocam ansiedade como ponto negativo. Eu tenho ansiedade. Só que a ansiedade ela é uma emoção natural, todos nós a temos. Então, o correto seria dizer, eu tenho dificuldade de lidar com a minha ansiedade, mas aí, por eu já saber dessa dificuldade, eu já tento trabalhar, eu já tento desenvolver ela para não interferir nas minhas atividades. Então, isso mostra que você se conhece, mostra que você sabe seus pontos negativos, ou seja, pontos de melhorias, né, melhor dizendo, ao invés de pontos negativos, são pontos de melhoria, de desenvoltura do candidato. Então, assim, isso mostra que você já conhece esse seu ponto, mas mesmo assim já trabalha em você, então já desenvolve. Então, assim, o processo de seleção
geralmente ele é um processo no todo que gera um certo nervosismo, gera um certo desconforto, e a gente não tem como prever tudo o que vai acontecer nele, porque existem várias possibilidades, existem vários processos e várias etapas que podem ser utilizados. O que a gente pode fazer mais é tentar se preparar para ter o máximo de firmeza possível lá. Então, outra coisa também, é bom estudar um pouco sobre a empresa que você está indo para a entrevista, para mostrar que você teve um interesse, que você conhece, sabe o terreno ali, onde você está pisando, certo? Então, isso mostra um certo profissionalismo, um certo interesse, né, uma certa responsabilidade por parte do candidato também. Então, é isso no básico. Acho que o nervosismo ele é natural, certo? Então, o entrevistador ele também entende que o candidato ele vai estar nervoso, mas a gente precisa tentar mostrar as nossas capacidades, as nossas potencialidades e mostrar por que a gente merece estar ali e por que a gente merece aquela oportunidade, certo? Então, boa sorte aí nos processos e que todo mundo consiga a sua oportunidade. E que as dicas que vocês receberem hoje possam realmente surtir efeito na vida de vocês. Agora está nas mãos de vocês desempenhar aquilo que foi ensinado, que vocês aprenderam. Com certeza, vocês terão um bom resultado, se assim obedecer às dicas que foi dado. Que Deus abençoe e lembre-se, Deus é o principal que tem se preocupado no seu sucesso, em te capacitar, em te dar oportunidade e que você possa abraçar as oportunidades que vêm e desempenhar muito bem a tarefa que chegar a você para fazer. Abraços e que Deus abençoe.